Bom, pessoal, vamos começar então a aula de ultrassom para enterocolite, né? Essa aula faz parte, né, do conjunto de aulas que é para POCS neonatal, né? É um tema que está bem atual, que é o uso do ultrassom, né, para poder facilitar o manejo dos nossos pacientezinhos de enterocolite. Então, dando início à aula, a enterocolite é uma emergência gastrointestinal comum nos prematuros, né? A gente tem uma incidência que é inversamente proporcional à, à idade gestacional, então quanto mais novinho é o paciente, né, maior a chance dele ter enterocolite, né? Apesar dos avanços, a mortalidade nos casos avançados supera de 30% a 50%. A gente sabe que os bebezinhos eles têm várias intercorrências, né, que vêm concomitantes, normalmente hemorragias grandes, né, intracranianas, né, canais arteriais amplos, o roubo de fluxo por causa do canal e por causa disso a enterocolite ela vem sendo, né, vem como consequência ou vem junto com as intercorrências que o nosso pacientezinho já tem, né? Inicialmente a gente costuma usar, né, o raio-x como medida de avaliação seriada, né, dos nossos pacientes, mas a gente sabe que o raio-x nem sempre dá as informações que a gente quer, né? Comparando então, né, os métodos diagnósticos que a gente tem o raio-x e o ultrassom. O raio-x ele tem um inconveniente, né, da exposição à radiação. O raio-x ele mostra uma imagem estática, então a gente não consegue ver, né, a função do órgão, a gente não consegue ver a movimentação do intestino. A gente consegue imaginar que a alça é estática, mas não consegue, né, ver se tem algum tipo de movimentação. Imagens que são muito pequenas, elas podem se confundir com artefatos, né? Você tem uma falha em detectar pneumatose se for só na parede, em lugar localizado, né? De até 45% dos casos. Então, raio-x não é um método tão fidedigno, né? De sensibilidade tão alta, além de expor o paciente e de ter que manipular mesmo, né? O paciente, abrir a incubadora, colocar placa de raio-x, tem todas as questões relacionadas com o método, né? Já o ultrassom ele é uma máquina menor, ela não tem radiação. É, a, a forma que a gente pratica o ultrassom, a gente, né, não gera dano de acordo com o número de exames, então a gente pode fazer uma quantidade muito grande de exames com pouquíssima manipulação do paciente, né? O ultrassom ele mostra uma avaliação dinâmica, né? A gente consegue ver o funcionamento do intestino, a gente consegue ver o peristaltismo, a gente consegue ver, né, o Doppler, como que está sendo a vascularização no exato momento que a gente está fazendo o exame. E o ultrassom tem uma maior sensibilidade para líquido livre, para pneumatose intestinal e para gás portal, né? Então, quando a gente faz uma avaliação bem rápida, né, e, e até simples o método, entre uma comparação entre os métodos, a gente tende a levar o ultrassom como um método mais eficaz e mais fácil de ser feito, né? Então, para a técnica do exame em prematuros, né, a gente tem que usar transdutores lineares de alta frequência, né, para resolução detalhada da parede. A gente tem que ter em mente que a, o ultrassom feito em prematuro e do intestino prematuro são estruturas que ficam muito próximas da pele, né? Centímetros ou às vezes até menos do que um centímetro de distância entre a sonda e a estrutura que a gente quer ver. E por causa disso a gente precisa de ter sondas que são boas e adequadas. Normalmente a gente vai usar uma sonda linear, as sondas convexas elas não têm a frequência que a gente precisa, né? E a outra coisa é que tem que ser uma sonda linear de alta frequência, né? Mas normalmente a maior parte dos aparelhos novos e com sondas boas elas têm uma frequência dessa. Mas se alguém quiser, por exemplo, usar uma sonda setorial, que é a sonda de eco, né? A sonda de eco já não daria para poder fazer isso, porque a sonda de eco, se for uma sonda de eco adulto, por exemplo, ela vai de 2 a 4 MHz, né? Uma sonda de eco de criança pequena,
ela varia aí de 4 a 8 MHz, e o ideal para intestino seria uma sonda linear, que é aquela sonda quadradinha assim, né, reta, tá? Além disso, a gente precisa de ter um ambiente, que normalmente é um ambiente mesmo, né, do paciente, né, que é um ambiente aquecido, né, dentro da incubadora. Se a gente conseguir ter uma luminosidade menor para melhor visualização das estruturas também facilita para a gente, né? A gente tem que ter uma sistemática de avaliação em que a gente faz sempre o exame da mesma forma, começando do mesmo lugar, terminando do mesmo lugar, porque a gente não pode é, deixar de varrer alguma área, então a gente tem que fazer a varredura completa, de cima a baixo, de um lado a outro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a técnica do exame, e a gente, com a sonda, a gente consegue fazer manobras, né? Nas manobras, a gente consegue comprimir um pouco mais o abdômen ou liberar um pouco a sonda, né? Com isso a gente vai ter variação tanto na questão de modificação do lugar, né, onde que estão gases, líquidos, né, a gente consegue ver essa movimentação, a gente consegue ver o peristaltismo, e uma das coisas importantes é que aumentando um pouco que seja só a pressão intraabdominal, a gente consegue ter uma variação do Doppler e consegue ver também se o aumento da pressão intraabdominal está atrapalhando a perfusão dos tecidos, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito da anatomia intestinal, tá? Falando um pouquinho da anatomia, é importante a gente ter em mente que na anatomia do intestino a gente tem várias camadas, né? Uma, duas, três, quatro camadas, né? Mais a camada aqui de cima. Dependendo da parte do intestino que a gente estiver olhando, né, você tem uma variação a respeito do que você consegue ver em cada camada, né, sendo que normalmente a gente tem esses cortes, né, em que a gente vê como se fosse uma casca de cebola, né? A gente vê então várias camadas, a gente consegue ver então o conteúdo do intestino, né, aqui, né, e as camadas desenhadas aqui embaixo, normalmente dependendo, obviamente, né, da parte do intestino que a gente vai ver, a gente consegue ver melhor ou pior, mas a gente sempre tem que ver assim, né, preto, branco, né, a gente vê a diferença das camadas. E isso é o que a gente vai usar para poder avaliar a alça, né, porque se a gente não consegue ver essa diferenciação das alças, ou se a gente consegue ver um afilamento ou um espessamento da, 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 da parede do intestino, isso vai fazer modificar para a gente a forma de avaliar as camadas, tá? Então, esse aqui é um exame, né, de um intestino normal, né? A gente consegue ver no exame do intestino normal, né, que a gente vê, então, camadas, né? Uma, duas, três camadas. A gente vai medir, né, na medida desde a camada externa até a camada interna, então tem como a gente fazer essa medida aqui, né, que vai ser útil para a gente. A gente consegue fazer a compressibilidade, então a gente, né, aperta a sonda né, na parte exterior, aí a gente, com a compressibilidade, a gente consegue modificar as alças de lugar, modificar o ar entre as alças, a gente consegue avaliar se tem presença de líquido entre as alças aqui, né, está uma disposição normal, essa imagem é uma imagem de intestino normal, tá? E a gente ligando o Doppler, a gente vê aqui que o PRF do Doppler bem baixo, né, porque é para poder avaliar tecido, né, então é bem diferente do que a gente usa de Doppler para coração, né, quando a gente vai fazer o nosso eco funcional, e a gente consegue ver então a vascularização das alças intestinais, sendo que essa aqui é uma vascularização normal. A gente vai ver que quando o intestino está inflamado, a gente vê, né, bem vermelho que sim, né, em volta das alças, né, por causa do aumento da vascularização. E quando a gente liga o Doppler, a gente vê, né, igual a gente em outras aulas já falou a respeito do índice de resistência. O índice de resistência ele fica baixo, né, porque você tem uma diminuição, né, na onda Doppler. Você tem o pico sistólico e depois o platô diastólico, né? Você tem um encurtamento em que você tem um pico sistólico e o platô diastólico bem próximo do pico sistólico.
né, que indica então inflamação. Ou num caso mais avançado de enterocolite, em que você vai ter, né, mesmo uma onda reta, porque você não consegue ver a vascularização no tecido. Então, a respeito dos achados normais que a gente tem, né, na, no intestino, né, a gente vê, né, nessa parte aqui, a parte mucosa, né, tem algumas lesões que parecem ser lesões nodulares, não são lesões nodulares. Isso aqui é tecido linfóide, né? A gente vê que a gente está aqui, né, perto da válvula ileocecal, né? E a gente tem as placas de Peyer, né? E a gente consegue identificar certinho no exame, né? Tá certo que com uma sonda adequada fica mais fácil, né? E também alguns pacientes é mais fácil ou não. Nossos pacientes com enterocolite, eles costumam ter uma distensão gasosa importante, a gente não consegue ver tão bem a anatomia assim, tá? A gente consegue ver nessa imagem aqui, né? Porque a gente vê, né, a alça, né? A gente pega o corte transversal e o corte longitudinal da alça, né? O corte longitudinal da alça, aqui a gente está vendo, né, as camadas direitinho, a gente tem aqui, né, o lúmen do intestino, e no corte transversal a gente pode ver essas imagens aqui. Essa imagem, por exemplo, aqui a gente vê o corte transversal da alça, né? Sendo que, olha só que legal, né? A parte, né, da mucosa, a gente consegue ver todo o desenho, igual a gente vê mesmo, né, na lâmina de histologia, a gente vê aqui também no ultrassom. Então, isso aqui é uma alça normal, a gente vê que tem camadas diferentes, né? A gente vê que não tem espessamento da camada, tá vendo? A espessura dela é uma espessura normal, né? A gente, né, consegue ver nessa parte aqui do intestino, a gente consegue diferenciar pelo menos uma, duas, três camadas, né? Bem diferenciado, né? Igual nessa parte aqui, a gente pega um corte transversal em que a gente tem, né, um conteúdo mesmo, né? Uma solução que está dentro da alça. Então isso aqui não é problema, porque a solução está dentro da alça, tem ar dentro desse líquido aqui, né? E a gente consegue ver direitinho várias camadas, né? Aqui a gente consegue ver uma, duas, três, quatro, cinco camadas, né? Aí, né, a gente vê a camada direitinho, não tem edema da parede, não tem nenhuma lesão que seja importante nessa alça aqui, só ela está mesmo cheia, né, de líquido. Aí eu peguei essa imagem para poder mostrar. Não é o objetivo muito da aula, né? Mas é uma coisa que a gente faz muito quando é ultrassom de intestino, né? A gente usa, né, normalmente uma víscera, né? Desculpa, a gente usa uma estrutura sólida, né? Que é o fígado, para poder fazer uma janela adequada para a gente poder ver as vísceras ocas, né? Então, aqui a gente vê o finalzinho do estômago, a gente vê o piloro e vê o bulbo duodenal, né? Então, na hipertrofia de piloro, a gente consegue medir, né, essa parte aqui. Aqui a gente vê que é um piloro saudável, né, que tem todas as camadas, né, que a gente tinha que ver, não tem edema, né? Aí a gente vê, né, a disposição, né, de artéria, veia, aorta esquerda, cava inferior à direita, né? A gente vê os outros vasos, né? Como a artéria mesentérica superior, veia mesentérica superior, tá? Mas de qualquer forma, essa aqui é a janela para a gente poder ver o piloro e a gente vê que, né, a disposição, né? A gente tem aquela disposição normal de alças intestinais que a gente já falou a respeito, né? Então, os achados ultrassonográficos cardinais, a gente fica bem atento com o que a gente vai ter de alteração no exame, né? O exame, então, de ultrassom da enterocolite, a gente vai avaliar pneumatose intestinal, né? Então a gente vê vários pontinhos brancos na parede, né, do intestino, a gente vai mostrar bastante foto a respeito disso. A gente vê, né, um aumento da espessura, né, quando tem uma enterocolite grau 2, né, quando a gente tem o edema da alça e a gente tem um afilamento da espessura do intestino, que
aí já mostra, então, que foi reabsorvido o líquido, mas também, né, você teve uma perda, né, tecidual, uma perda de vascularização, e isso é indicativo de necrose, então, já um diagnóstico já de enterocolite grau 3. A gente tem a presença de gás na veia porta, né, e a gente tem a presença, então, também de líquido peritoneal, que a gente consegue ver no nosso exame de POCUS, né, sobre a, a presença de ascite e o acúmulo de líquido. Pode ser uma ascite organizada, pode ser uma ascite, né, espalhada em toda a parede do intestino, tá? Então, a gente está vendo aqui, né, é um quadro esquemático a respeito da enterocolite, né, lembrando, então, as fases clínicas, né, de enterocolite, né, estádio 1, 2 e 3, sendo que o estádio 1, ele é a suspeita da enterocolite, então você começa a ter um aumento de gases, você tem uma alteração na motilidade, aí o paciente ele já tem, né, uma gastroparesia, o refluxo, a gente aumento de estase, e a gente começa a ter uma dúvida a respeito de ter uma inflamação ou não naquela alça intestinal, né? Aí, com a evolução da inflamação, a gente passa para o estágio 2. Já no estágio 2, você tem um aumento da inflamação na parede, né? Você tem um aumento da perfusão da parede intestinal e também você começa a ter a presença de gases dentro da parede, né? Por causa mesmo do metabolismo bacteriano, né? Da proliferação bacteriana. Aí, com isso, né, a gente que tinha uma inflamação da parede intestinal com aumento de vascularização, a gente começa a ter uma compressão da parede, né, um baixo aporte de sangue para a parede intestinal, que vai levar, né, ao estágio 3, que é o estágio de necrose, né? Sendo que a gente tem essa faixa, né, do estágio 2, que normalmente é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente saber quando que a gente vai passar só de observar o paciente e aguardar que ele melhore com o uso de antibióticos e dieta suspensa, até saber quando que a gente tem que abordar o paciente e tirar um pedaço de alça mesmo, né? E fazer uma cirurgia aberta, né? Então, essa parte aqui é uma parte que a gente sempre fica preocupado de saber, né? E aí, quando que a gente vai intervir cirurgicamente e não intervir só clinicamente? A ideia da gente começar a usar o ultrassom é exatamente essa, né? A gente vê, né, nessas imagens aqui, né, que, então, nessa primeira imagem, olha só a espessura da parede desse intestino, né? A gente vê várias alças, a gente já não vê aquela diferenciação tão bem vista, né? Então, você tem um edema da mucosa, né? Olha só o edema da alça. E com esse edema aqui, ó, tá vendo esses pontinhos, esses xizinhos, é a medida que a gente vai fazer, né? Então, normalmente a gente usa, né, a medida da alça, que ela tem que ser, eu acho que é maior do que 0,8 e menor do que 2,5. Eu vou conferir depois essas medidas aqui, mas a gente tem uma medida que a gente usa, mas eu acho que o mais importante é o dinamismo do exame, sabe? Porque a gente, só de colocar isso aqui, a gente já vê que a alça está edemaciada, a gente vê, né, que é um processo difuso, né? E a gente vê, olha a diferença dessa alça, que é uma alça edemaciada, né, mas que você vê que, né, ela está inteira, para essa alça aqui, que ela também está edemaciada, mas olha só o tanto de pontos, né, a gente vê todos esses pontos brancos aqui. Isso aqui é ar na parede da alça, né? Então, tem tanto ar na parede da alça que a gente faz um reforço de luz aqui, ó. Olha só essa imagem, né? Porque na hora que a sonda passa, né, a onda passa nessa direção, ela passa e ela reflete a onda, né? E aqui você tem uma imagem de reforço acústico, né? Que você deu a sombra por causa
a presença de ar aqui, né? Então, vendo de novo, né, várias outras imagens. Nessa imagem aqui a gente vê de novo a mesma coisa, né? Essa alça aqui, né? Toda essa alça com a presença de gases dentro da alça. A gente vê aqui essa imagem, olha só a quantidade de alças acometidas, né? A gente, a gente consegue ver essa. A gente vê várias, então é um acometimento difuso, né, nessa parede intestinal. A gente pega algumas alças no corte longitudinal, algumas alças no corte transversal, e a gente vê que o processo de pneumatose intestinal aqui bem grande, né? A gente tem um pouquinho de aumento de líquido aqui nessa imagem, a gente tem líquido aqui e tem presença de líquido aqui. Essa imagem aqui é a mesma coisa, olha, a gente vê aquele tanto de gases na alça, um tanto de gás na alça, pneumatose intestinal e o acúmulo de líquido livre aqui por causa de inflamação, né? Outro sinal que a gente vê de enterocolite é esse sinal aqui, né? Que é o sinal que a gente vê as tênias do intestino grosso, né? Então a gente vê, tá vendo essa retinha aqui, né? Com esses tracinhos, que é exatamente a descrição, né? Do intestino, né? Do intestino grosso, a gente vê a alça certinho com todas essas formações, tá? E a gente vê gases também aqui na parede. Na imagem de baixo, a gente vê também a mesma coisa. Isso aqui, né, é uma alça, né, a gente vê o conteúdo dessa alça, né, nessa aqui a gente até vê as camadas, tá vendo? Então, essa é uma alça aqui aparentemente preservada. Mas essa alça aqui não está preservada, tá vendo? Olha só como que ela está edemaciada, o aumento de ecogenicidade, né? Essa aqui está um pouco edemaciada e essa aqui, né, está limítrofe. A gente vê então que a gente pega nessa imagem, né, alças normais, né, mas também a gente pega alças alteradas, né, além da presença de líquido livre aqui que a gente está vendo, tá? Aqui, ó, líquido livre também. Então, nessas imagens, a gente vê aqui, isso aqui é uma imagem do fígado, né? Então, a gente vê, né? Não era para a gente poder estar vendo esses tracinhos, todos esses tracinhos brancos aqui. Isso aqui é presença de ar, né? Presença de ar no sistema portal. Nessa imagem aqui a gente vê direitinho, né? Aqui até dá dúvida, né? De saber se tem ar livre, tá vendo? Olha só como que tá a borda do fígado aqui, fazendo, né, aqueles artefatos que a gente fala de cauda de cometa, né? Aqui embaixo. E a gente vê toda a imagem aqui do fígado cheio de pontos de gás no sistema porta. Aqui também é a mesma coisa, tá vendo? Aqui é o desenho do fígado, direitinho, né? A presença de líquido livre, aqui. Esse aqui é o espaço hepado-renal, tá? E esse aqui, né, é entre o fígado e o diafragma. A gente vê a presença de líquido no espaço hepado-renal e a gente vê toda essa quantidade de ar aqui no sistema porta, tá? Aqui a gente vê, né, a alça e a pneumatose intestinal aqui, com ar na alça, e aqui também a presença de, né, essa parte aqui do fígado com presença de gás, né, e isso aqui na alça, tá bom? Agora, tem uma questão a respeito desses exames, que é a dificuldade técnica de fazer o exame num bebezinho que às vezes está instável e que está com o abdômen muito estendido. Então, às vezes acontece a gente fazer o exame no bebê com o abdômen muito distendido e a gente não consegue ter essa definição tão boa assim de alça, né? Assim, mas o exame do fígado a gente consegue fazer ele, né, é, bem feito na maior parte das vezes, né? Então a gente consegue ver o sistema porta, e a gente consegue acessar, né, vascularização. Mesentérica superior não é sempre que a gente consegue ver com tanta definição, mas a maior parte das vezes a gente consegue. E se a gente faz uma varredura, né, mais bem feita da barriguinha do menino, a gente consegue até ter uma noção de onde que está o processo inflamatório e como que está, né? Mas isso é a sistematização do exame, né? A gente normalmente divide o abdômen em 5 pedaços. Aí, quando a gente divide o abdômen, a gente faz a região periumbilical, a gente faz
quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, depois quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. A gente faz uma varredura de baixo para cima, depois faz uma varredura de um lado para o outro, tá? De cada quadrante. Então, continuando, né? Aqui na imagem, aqui está mostrando, né, a parede, né? Aqui a gente vê um adelgaçamento da parede, né? Tá vendo tanto que essa parede aqui ela tá fina, né? A gente até vê as camadas, mas a gente vê que ela está bem mais fina do que deveria ser, né? Esse aqui já é um processo que a gente mais avançado. A gente não está vendo, né, o gás na parede, né? Mas a gente está vendo que a parede ela ficou bem fininha, tá? Aqui a gente tem, né, a parede, o afilamento da parede, líquido livre, o afilamento da parede, né? Aqui as placas de paia, né? E uma região que aparentemente teve lesão, mas a gente não descreve, é difícil de falar qual que é a lesão, mas a gente vê que isso aqui, tá vendo? Não é o aspecto, aquele aspecto homogêneo que a gente consegue ver, né, na mucosa, igual a gente viu no exame normal. Nesse aqui a gente já vê, olha, a quantidade de lesão que teve na parede, né? Presença de gases, né? Sinal de cauda do cometa aqui, ó, né? Aí aqui a gente, né, vê, tá vendo? Isso aqui, né? Pulmão, diafragma, líquido livre, né? E essas alças aqui. Vendo então mais imagens de alteração. Aqui a mesma coisa, olha só como que a alça está dilatada, né? E afilada a alça, né? Aqui a gente vê uma dilatação de alça, uma alça que está repleta de líquido e cheio de gases aqui, ó, em toda essa parte da parede do intestino, tá? Aqui a gente, né, vê esses pontinhos, eles estão dentro da alça, mas olha só, olha a espessura dessa alça, olha a grossura que está essa alça, né? Ela está cheia de líquido, né? Provavelmente uma alça fixa e também cheio de líquido livre, olha. Então esse aqui é um exame cheio de líquido livre com um edema importante de parede, né? Essa aqui, olha só, o adelgaçamento dessa alça, olha o tanto que essa alça está fina, né? Ela está mais ecogênica, então normalmente ela está mais branca do que normalmente a gente vê. A gente não vê a diferenciação, né, das camadas e a gente vê um afilamento da alça, né? Você vê que aqui está espesso e aqui está fino, né? Aqui a mesma coisa, olha só, líquido livre, né? Essa alça espessa, essa alça afilada, né? E as alças, você vê que elas estão bem cheias. Aí a gente vai avaliar então a perfusão, né? Como eu disse, a perfusão a gente avalia se o intestino está inflamado ou não. A gente liga o Doppler num PRF bem baixo para a gente poder conseguir ver a perfusão da parede do intestino e a gente então vai avaliar se o intestino está perfundido normal, se ele está com aumento da perfusão, então ele está inflamado, o índice de resistência diminuído e a onda diastólica próxima da onda sistólica, ou se ele já está isquêmico mesmo e não está tendo a perfusão que a gente esperava que fosse achar como um achado normal, tá? Então, nessas imagens, a gente faz as imagens, né, do intestino normal, a gente vê, olha só, como que é essa vascularização normal, tá vendo? A gente liga o Doppler, a gente consegue ver, né, num corte, né, longitudinal da alça, onde que a gente vê toda a perfusão da parede, né? Aqui a gente liga, né, num corte longitudinal, em que a gente vê a perfusão de parede e a gente vê, né, um pico sistólico, um platô diastólico, né, um índice de resistência aqui de 0,6, né? Então, ainda é uma perfusão normal, né? Aqui a gente vê também, né, na hora que a gente liga esse Doppler aqui, a gente vê que tem a perfusão aqui, mas olha só, essa alça aqui, cadê a perfusão dela? Essa alça está hipoperfundida, né? A gente está vendo aqui perfusão aqui, mas nessa parede aqui que é bom a gente não está vendo nada, né? Essa alça aqui de baixo já é o contrário, olha só, o tanto que está aqui, ó, o tanto que está hiperperfundido, né? Então, se você liga, né, o Doppler
nessa imagem aqui e acha desse jeito, e nessa você acha com uma perfusão muito aumentada, a gente então presume que essa parte aqui tem uma inflamação, nessa parte aqui já tem uma necrose, né? Essa parte aqui é a parte de perfusão, que é a perfusão adequada. Né? Vendo de novo, olha só, aquilo que eu falei da imagem, olha, né? Essa imagem aqui, você tem a perfusão aqui. Olha só, aquele PRF era 0,86, né? Olha esse aqui, 0,33. Abaixou mais ainda o PRF para poder ver se pegava a perfusão. Né? A gente pega a perfusão aqui, nesse pedaço, mas olha essa alça aqui, ó, cadê a perfusão dela? Não tem. Se a gente liga o Doppler nela aqui, olha, eles pegaram, né, com o PRF bem baixo, colocaram na parede da alça aqui. A gente não vê, não tem fluxo, tá? Então isso aqui já provavelmente é uma lesão necrótica já, né? Essa alça não tem nada de perfusão nela, né? Provavelmente é uma alça que já foi perdida. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer uma predição do desfecho cirúrgico pelo ultrassom. Né? Tem vários artigos recentes que mostram que a gente consegue, né, predizer qual é o momento certo de intervir e de ressecar uma alça necrótica de acordo com a alteração do ultrassom. Nesses artigos, o sinal principal que foi achado, né, como um preditor de necessidade de cirurgia, é a mudança do aspecto da parede. É aquela parede que era inchada e hiperperfundida, virando uma parede, né, fina e hipoperfundida. Então a gente vê, né, deixa de ser aquelas alças que estavam, né, edemaciadas e com uma espessura grande, para poder virarem alças finas, né, e não perfundidas. Então é o que eles chamam de né, thick to thin, né, que é de espesso para fino. Então, essa mudança já é um grande preditor de necessidade de cirurgia. Outra coisa é você não conseguir pegar perfusão. Então, a gente liga o Doppler, não vê, então a gente já vê que a alça não tem sangue chegando nela, aí você fica 1 minuto com a sonda em cima daquela alça ali, esperando ver se ela tem algum tipo de movimentação. Né? Se for tecido morto, ela não vai ter peristaltismo, não vai mexer, então a ausência total de peristaltismo ela já é um indicativo de que o tecido ele já não é viável. Então a gente olha essas três coisas. Né? É uma alça fina, que não tem perfusão e que não se mexe. Então as conclusões dos artigos é que incorporar o ultrassom como ferramenta de rotina para monitoramento sequencial da enterocolite, ela é benéfica e ela é melhor do que o raio-x para tentar, né, ou descartar ou para poder indicar. Os artigos, eles têm uma questão principal, né, que acontece muito em neonatologia quando a gente propõe algum tipo de intervenção, que é não ter o cegamento, né? Do mesmo jeito que formas de aplicação de surfactante, né? Se eles fazem lisa, enxure, intubação, você não consegue cegar para poder ter a amostra, né? Porque você vê o procedimento sendo feito e você precisa, né, na passagem de plantão, falar o que você achou, o que você não achou. Então você não tem como cegar, né, a amostragem. Então você não tem uma comparação tão certa. E a maior parte dos lugares vai fazer o fato de ter ultrassom não vai fazer que você não faça o raio-x. Então é difícil de comparar os dois métodos, né? E é difícil de você ter um estudo que seja duplo cego. Então é óbvio que se você tem alguém que faz ultrassom e que entende mais de enterocolite e que está fazendo um acompanhamento sequencial do paciente, a chance de você ter um resultado melhor no segmento desse paciente é maior. E é difícil de você descrever se a melhora do resultado é porque você teve uma pessoa que entende do mecanismo da doença e que viu a evolução do paciente todos os dias, ou se é porque realmente o método é que influiu. Né? Neonatologia tem muito isso, a gente não conseguir diferenciar, né, se é uma melhora do cuidado é porque a gente cuidou melhor mesmo ou se é porque o método inovador é que influiu isso, tá? Então, mas de qualquer forma, as recomendações
ter como rotina o POCUS, né, e avaliação do intestino no POCUS, fazer intervenção precoce. Quase todos os artigos eles falavam que no estágio 2, com pneumatose, presença de líquido, na hora que já viu o afilamento da parede, né, e a ausência de peristaltismo, eles já encaminhavam para a cirurgia, eles não esperavam ter uma ruptura da alça com ar livre no abdômen. E eles têm uma conduta que é mais agressiva, com a explicação de que isso é melhor para o paciente. E então é difícil porque não tem como você comparar com um lugar que teria uma conduta mais expectante, né? Mas, de certa forma, eu acho que se já foi comprovado que essas alterações elas têm uma correlação, né, estatisticamente significativa, e que tem mesmo, né, tem uma relação grande dos pacientes que tiveram ruptura com os pacientes que tiveram essa evolução de uma parede grossa para uma parede fina não perfundida. Então, ela pode ser usada para decisão clínica, sim, tá? Mas é óbvio que isso é treinamento de equipe, né? Então, quem fazer, mais de uma pessoa fazer várias vezes, fazer de vários pacientes, né? A gente tem que lembrar que é muito comum o que está sendo estudado a respeito do POCUS é que a quantidade de iatrogenia aumenta, né? O fato de mais pessoas estarem fazendo diagnóstico de imagem, né, e às vezes pessoas que não são tão bem capacitadas no método, pode acontecer delas terem imagens que parecem da doença, mas que são artefatos de imagem, e isso levar a um tipo de conduta que não é a conduta que era esperada. Do mesmo jeito que a gente vai fazer uma avaliação de posição de acesso, e se a gente não tem uma boa acurácia no método, não tem experiência de avaliar isso, pode acontecer de tirar um acesso ou de puxar um acesso que já estava periférico, né? Então perder um acesso venoso, né, por não identificar bem a posição dele. No ultrassom para enterocolite, a gente às vezes a consequência é um pouco pior, né? Que seria o paciente ser submetido a uma laparotomia, né, sem ter um benefício tão bem comprovado, né? Se você leva o paciente, né, para a mesa cirúrgica, logo que ele começa a ter alteração, é difícil de você falar que o paciente teria a mesma necessidade da cirurgia se você não tivesse levado ele naquela hora. Às vezes, se tivesse esperado 2 dias, o antibiótico poderia ter feito efeito. Mas, do meu ponto de vista, por mais que a gente aumente a quantidade de estudos, sempre vai ficar aquela dúvida, né? Porque normalmente as pessoas elas preferem não esperar, exatamente porque se você tem um método de imagem que mostrou uma possibilidade maior de perfuração, você não intervir precocemente, né, leva uma consequência às vezes pior, né, do que você intervir, né, mais precoce num paciente que não precisaria às vezes né, poderia adiar um pouco a cirurgia. Eu deixei para o final da aula, eu fiz um compilado desses artigos, tá, que foram de referência, só para poder saber qual foi a conclusão de cada artigo, né, que foi chegado. Então, o primeiro artigo que eu usei foi esse de 2020, né, que relata a eficácia do ultrassom à beira-leito, né, no diagnóstico precoce da enterocolite. O artigo ele era para poder achar gás portal e foco de pneumatose intestinal em estágio precoce, né, enquanto o raio-x mostrava apenas distensão inespecífica. Então, a conclusão do artigo foi que o POCUS abdominal permite um diagnóstico mais ágil do que a radiografia convencional, possibilitando a interrupção precoce da dieta e início de antibiótico para melhora do prognóstico. Tá? Esse artigo, eu gostei dele porque ele não é na parte final do diagnóstico, né, é na parte inicial do diagnóstico, né, naquela parte, né, do grau 1, do estágio 1 para o estágio 2. Todos esses artigos que eu estou mostrando, eles têm diferença estatística, tá? Assim, significativa. Então, todos eles, você tem um P menor do que 0,05 para esse tipo de intervenção, tá? Então, o outro artigo é esse, né? Imagem diagnóstico para acesso de enterocolite necrotizante, de 2022. Né? Ele revisa as modalidades de imagem para enterocolite, comparando raio-x tradicional e ultrassom.
né? Ele acha, então, que o ultrassom permite avaliação em tempo real da perfusão, da espessura da parede, do peristaltismo, né? Ele mostra que o ultrassom tem maior sensibilidade para detectar pneumatose e fluido peritoneal em comparação com o raio-x, né? Que falha em cerca de 40 a 45%. Então, esse exame comparando, esse artigo comparando ultrassom com raio-x, ele fala para poder fazer as duas técnicas, né? Mas ele mais prova que o raio-x não é tão bom do que o ultrassom sendo, né, o melhor método, mas mesmo assim ele prova que o ultrassom é melhor do que o raio-x. Esse artigo, né, sobre a eficácia do ultrassom, né, para diagnóstico e prognóstico de enterocolite, né, o objetivo dele é identificar as características de ultrassom mais úteis para o diagnóstico definitivo, com valor prognóstico. Aí ele desenvolveu um preditor, né, baseado em 5 características que demonstrou sensibilidade de 90%, especificidade de 92%. O Doppler colorido foi essencial para a avaliação da perfusão. Então esse artigo ele comparou aquelas características que eu falei, né, que do ultrassom, da espessura da parede, né, o tanto que estava perfundido ou não, presença de ar na alça, presença de ar no sistema portal e presença de líquido livre, né? Então, ele usou essas 5 características e quando você associa essas características, né, você aumenta muito a sensibilidade e especificidade, né? Lembrando que para a intervenção cirúrgica, o que eles acharam que faz mais diferença, né, é a presença de gás no sistema portal e a alteração, o sistema de gás no sistema portal, alteração da espessura da parede com a diminuição do Doppler, tá? E esse aqui, né, o valor do ultrassom abdominal predizendo a ressecção intestinal, né? Então avalia a eficiência do ultrassom para poder prever a necessidade de ressecção, né? Parâmetros como transformação da parede, da espessura da parede, ausência de peristaltismo, ausência de perfusão, presença de gás na veia porta foram preditores. Assim, são as mesmas conclusões porque são as alterações que a gente acha, né? E a conclusão do artigo é que o exame dinâmico do ultrassom ele é melhor do que o raio-x para necessidade de intervenção e otimizar, né, o cuidado perioperatório, tá? Então eu acho que são vários artigos, todos artigos muito recentes, né? Todos eles depois de 2021, 2022, e a gente está chegando numa fase da assistência neonatal que o uso do aparelho do ultrassom ele melhora a assistência mesmo, né? Ele faz com que a gente veja melhor o paciente. Lembrando então que a avaliação sistemática do abdômen, né, a presença dos achados e, obviamente, não dissociada da clínica, né, porque às vezes pacientes que estão bem clinicamente, eles podem ter alguma gastroparesia, né, alguns têm mesmo, né, um edema de parede, mas eles não vão ter alterações tão evidentes ou tão grosseiras quanto essas dos pacientes que têm enterocolite. Obrigado.